amigos da Ideia do Jogo, vou tentar resumir aqui as duas entrevistas ontem dadas pelo ex-diretor Simval Vieira e o ex-presidente Alex Portela. Simval comprovou ontem na entrevista que tinha o objetivo de aliviar sua barra perante a torcida, que foi feita justamente no lugar onde ele trabalhava, e o objetivo era esse, era mostrar, Simval, infelizmente para mim, que se vitimar no processo todo, como se ele fosse instrumento de toda essa crise, né? Ele não fosse o meio que causou essa crise, né? E até apareceram, sempre aparece, né? As pessoas que ligam, que são solidárias, né? A rádio, essa comunicação com o público, ela tem esse dom, né? Mas nós temos que mostrar a realidade dos fatos. A situação da gestão do Departamento de Futebol foi ontem mostrada com mais detalhes pelo seu mentor e confirmou o que todos já sabiam e que eu venho denunciando desde janeiro, que, embora de boa vontade, ele não tinha a menor condição de assumir o trabalho que lhe foi proposto. A primeira responsabilidade dele é que ele ganhou notoriedade na rádio e fez o presidente, né? E ele sabia que esse presidente não tinha a menor condição de dirigir o Vitória. E assim ele foi para a campanha e depois assumiu a direção de futebol e disse que ele não se envolvia com a parte financeira, que ele ia perguntando à área financeira se tinha dinheiro para contratar, e de repente disseram a ele: olha, não tem mais dinheiro. Já imaginou uma empresa que precisa gastar e o homem que está fazendo as despesas não tem a informação planilhada, planejada? Ele tinha que ter uma planilha controlando os gastos de salário, de comissões, de luvas, de empréstimos, se for o caso. E ele foi só fazendo a parte técnica e não se preocupava com mais nada. Isso é uma coisa que eu tomei até um susto, nunca imaginei que o troço fosse assim, né? Mas assim o foi, certo? Lamentavelmente os resultados estão aí, desastrosos. Depois, Simval comentou que o departamento jurídico lhe apresentou um contrato com a multa de R$1 milhão, um contrato até 2019. Mas o repórter, não sei se de propósito, por ignorância, não perguntou a ele se o contrato era CLT ou pessoa jurídica. Se fosse CLT, como eu acho que foi, ele não precisava do departamento jurídico, não é? Mas ele está dizendo, e eu acredito que Otávio apresentou ele com uma multa de R$1 milhão. Como é que o clube que tem que ter a função, o clube que tem que se proteger de despesas fora da rota, como é o caso de uma multa, né? Como é que o clube apresenta a um seu diretor que começa a trabalhar no clube um contrato já com uma multa de R$1 milhão? Isso tem que ser investigado, esclarecido. Isso é um crime de responsabilidade, não é não? Agora, se ele foi pela CLT, como eu tenho informações, certo, que o contrato dele era de prazo determinado até dezembro de 2019, e esse contrato de prazo determinado de 3 anos, ele é irregular. O prazo determinado só admite no máximo 2 anos. E, portanto, a multa só estaria estabelecida nesse contrato se, primeiro, o contrato fosse de 2 anos e, segundo, se ele não tivesse sido demitido, né?
E terceiro, que não tivesse no contrato a cláusula de rescisão recíproca que protege a instituição empregadora de um rompimento unilateral do contrato de prazo determinado. Você impede a cobrança da multa. Portanto, coisas que precisam ser esclarecidas e que são graves na relação de trabalho que foi plantada no início dessa gestão com relação ao diretor de futebol. Em síntese, o Vitória foi refém de todo esse processo amador, certo? Que concorreu com esse desmando na vida do clube sem precedentes na sua história. Sival também comentou sobre as comissões. Ele disse que não se envolveu nas comissões. Mas como é que se contrata um jogador, conversa com o empresário e não acerta a comissão? Diz que ele passava a comissão para a área financeira do clube e que ele não sabe nem quanto o Vitória pagou de comissão. E a gente sabe que teve jogadores que receberam, que empresários, teve negócios como o de Cleiton Xavier, que se pagou 2 comissões. Se uma já é grave pelo valor, o caso de Cleiton Xavier, a multa chegou a R$760 mil, mas teve uma segunda multa com a comissão que não aparece naquela famosa planilha de salários, porque ela foi paga, como se diz, não por fora, mas o cara apresentou uma nota lá, prestação de serviço lá e recebeu mais 200 e tantos mil reais. Então, essa entrevista, se eu pudesse dar um conselho a Sival, é que ele se cale e saia do circuito, porque ele, cada vez que fala, ele se compromete mais. E estão tentando, talvez, ajudá-lo para que ele volte a trabalhar na mídia, que é uma questão de foro íntimo dele e dos seus parceiros, mas eu só acho que ele está se complicando cada vez mais. E, com certeza, não vai faltar oportunidade dele explicar melhor tudo que aconteceu, não é? Assim que essa poeira se assente, que o clube possa respirar, muitas coisas ficaram sem explicação e vão ter que ser explicadas, não é? Essa instituição não pertence a ninguém, ela é uma instituição dos seus torcedores, dos seus sócios. Quem trabalha dentro da instituição tem que ser responsável pelos seus atos, certo? E independente, e eu não gosto muito desse termo, de caça às bruxas, não é o caso, mas esclarecimentos sim, precisamos entender tudo o que aconteceu, porque muitas coisas muito mais graves aconteceram, parte delas eu venho denunciando desde janeiro. E Alex Portela ontem, numa entrevista, juntou todas essas denúncias, ou quase todas, e fez um grande desabafo. E tentaram, inclusive, jogá-lo contra mim, mas nós estamos vacinados, somos experientes, queremos o bem do clube, superamos grandes divergências que tínhamos, mas estamos juntos para o bem do clube. Depois que afastarmos essa direção, como ele bem disse na entrevista, são eleições diretas e a torcida e o sócio que tenha mais cuidado na escolha dos seus governantes e não se deixe levar por campanha de mídia, de marketing, sem substância, porque os debates mostraram a fragilidade dessa candidatura de Ivan de Almeida, e o sócio votou, e votou errado porque quis. Então agora vamos nos dar outra chance e vamos escolher um candidato que possa realmente não só apagar esse incêndio monstruoso na vida do clube, que já pode estar levando ele à segunda divisão, embora ainda seja um pouco cedo para ter uma
uma visão tão pessimista, mas o caminho é esse, né? Vitória tem mais 3 partidas contra Flamengo, Ponte Preta e Cruzeiro. São 2 fora de casa. E o Vitória pode terminar o primeiro turno, quem sabe, com 15 pontos, 16. Então, o esforço que tem que ser feito no segundo turno será muito grande para livrar o Vitória desse rebaixamento. E esse rebaixamento hoje tem 2 responsáveis. O presidente interino, que não toma a decisão de entregar, vai ter que sair junto com a deposição do presidente que está licenciado e do presidente do conselho, que esse tem o poder da caneta histórica para resolver os problemas do clube e continua resistindo e querendo agir como executivo de futebol. Ele representa um conselho deliberativo e quer resolver como executivo de futebol, contratando treinador. Coisa tá feia mesmo. Então essa entrevista de Alex foi muito importante, mostrando que nós estamos unidos pelo bem comum de tirar o Vitória dessa situação. Não estamos fazendo questão de cargos, certo? Mas cada um quer dar sua contribuição, certo? O futebol do Vitória está à deriva. Um abraço para vocês.